Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos no segundo episódio do Cotox, o podcast da Cota. O tema de hoje são os exossomos e a nova era da estética facial. Estamos com duas professoras, a doutora Thaís Dagnoni e a doutora Raquel Levin, que vão nos trazer um pouquinho mais de informações sobre esse tema. Olá, Carol, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, agradeço muito o convite, eu agradeço a Cota também pelo convite. Eu sou cirurgiã dentista, trabalho com harmonização facial já há alguns anos, mas de formação sou mestre e especialista em reabilitação oral. Trabalho no meu dia a dia com ultrassonografia da face, sou especialista também em harmonização facial e mestranda em clínicas odontológicas. Tudo bem, Carol? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a toda a equipe da Cota. Eu sou biomédica esteta, sou mestre e doutora em farmacologia, sou especialista em acupuntura e também em biomedicina estética e sou professora de cursos livres na área da estética, da harmonização facial, professora de graduação, pós-graduação, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua participação. E, doutoras, vocês podem nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional até chegarem nessa área de harmonização facial? Claro, é um prazer contar um pouquinho, rapidamente, porque eu sempre trabalhei com estética, né? São 26 anos ali, fazendo reabilitação oral, com pequenos detalhes estéticos. Mas já há uns 12 anos atrás, aconteceu que eu perdi minha mãe e emagreci um pouquinho mais. E uma amiga falou, vamos lá, vamos fazer um pouquinho de preenchimento. Eu não havia pensado nunca em fazer algo assim. Naquela época não era tão comum. E eu fui. Aquilo me fez tão bem. Então, daquele ponto pra frente, eu quis introduzir isso na minha clínica, com os meus pacientes, porque eu queria que os meus pacientes que buscavam estética também sentissem o que eu senti naquele dia. Dali pra frente, logo depois, eu comecei a procurar os cursos e me matriculei no primeiro curso. Meu primeiro curso foi um curso de toxina botulínica. E foi lá que eu conheci a doutora Raquel. Nós nos conhecemos, viramos amigas e desde então, uma área, como a Raquel é biomédica e eu sempre na odontologia, uma área complementava a outra. E a gente sempre querendo buscar mais. E foi um dia que ela falou, nossa, a gente já fez os cursos todos que tem aqui, né, no Brasil, vamos para fora? Mas eu tenho 3 filhos. E eles eram menores, né? Acho que não vai ser tão fácil a gente procurar, né? A gente queria ir para os Estados Unidos. Não vai ser tão fácil procurar, assim, um curso fora, né? Não é tão simples. Aí eu falei, não, vamos. E a gente começou a buscar isso e começou a se diferenciar para conseguir sempre estar à frente e melhorar as nossas técnicas. E ela sempre propunha algum curso, a gente sempre ia buscar esse curso, sempre especializando mais e sempre assim, uma complementando a outra. E assim, chegamos até os exossomos para estar à frente. E ela vai contar um pouquinho quando nós conhecemos, há 3 anos atrás, os exossomos. Eu sou biomédica, né, como eu comentei com vocês, escolhi a biomedicina com o intuito de ser pesquisadora. Então, quando eu terminei a faculdade em Botucatu, eu vim para São Paulo para dar continuidade à minha carreira acadêmica, então fazer mestrado, fazer doutorado em farmacologia, mas eu estava sentindo muita falta de contato com pessoas, de cuidar de pessoas, e foi quando eu entrei numa pós de acupuntura. E durante essa pós de acupuntura, eu tive meu primeiro contato com a estética, com uma disciplina de acupuntura estética. Então, como tratar as disfunções estéticas dentro do contexto da medicina tradicional chinesa. E eu fiquei encantada com a área da estética e com essa possibilidade de atuação. E depois que eu terminei o mestrado, terminei o doutorado, a pós em acupuntura, coincidiu exatamente com a época em que o Conselho de Biomedicina regulamentou a atuação do biomédico dentro da área estética. Já me matriculei numa pós-graduação
em biomedicina estética e fui fazendo também cursos livres para já ir tendo contato com as técnicas, o conhecimento daquela área de injetáveis. E como a Thaís falou, em 2013, meu primeiro curso de toxina botulínica foi quando a gente se conheceu. E desde então a gente já estabeleceu uma relação de amizade e também uma relação profissional, em que a gente estava sempre buscando, nos aprimorarmos, buscando novos conhecimentos, cursos, congressos. Fomos para os Estados Unidos numa época em que não tinha ainda no Brasil estudos, né, com cadáver fresco. E a gente, em 2019, com a regulamentação da odontologia dentro da harmonização orofacial, a gente começou a ter uma demanda de pessoas pedindo pra gente cursos dentro dessa área. E a Thaís me propôs, vamos fazer cursos então nessa área de harmonização? Então nós começamos a montar cursos VIPs, mentorias, dentro da área da harmonização facial, e daí a gente começou a abranger não só dentistas, mas também biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, e estamos então totalmente inseridas dentro dessa área, seja no consultório, trocando nossas experiências, então aquela coisa de, isso deu certo, isso não deu, trocando a gente vai se enriquecendo muito com isso, e a gente sempre teve como proposta passar isso também para os nossos alunos, a nossa experiência do nosso dia a dia e de tudo que a gente veio buscando e construindo ao longo desses anos. Muito bom. E nós sabemos que o assunto do momento são os exossomos e a nova era da harmonização facial. Mas antes de mais nada, vocês poderiam nos contar também um pouco sobre como foi a evolução dos tratamentos estéticos faciais até chegarmos no momento atual? Sim, claro. Quando a gente começou em 2013, os tratamentos estéticos, eles eram totalmente voltados para o tratamento das queixas. Então, o paciente tem um bigode chinês. O que a gente vai fazer? Preencher esse bigode chinês. O paciente está com reclamação de olheira. O que a gente fazia? Preenchia essa olheira. Então, o tratamento ele era muito mais voltado para a consequência, para a queixa. E muitas vezes a gente produzia resultados que não eram tão estéticos, tão harmônicos, tão naturais. E eu acredito muito que foi a entrada da odontologia nessa área da estética que foi um divisor de águas. Porque a odontologia ela veio com essa necessidade de fazer a análise facial, com essa necessidade de entender a estrutura da face, de entender o tipo de face, se é um paciente dólico, se é um paciente braquifacial, se é um paciente classe 1, classe 2, e como que a gente consegue fazer, então, aliviar aqueles sinais do envelhecimento, mas de uma forma natural, de uma forma harmônica. E aí sim a gente entrou nesse contexto da harmonização facial. Seguindo, nós, dentistas, nós estamos bem acostumados a fazer essa análise facial, né? Para cirurgia bucomaxilo, a própria ortodontia. Então, joga um pouquinho o queixo para frente, joga um pouquinho o queixo para trás, né? Tem esses detalhes nós estamos acostumados, que na estética faz toda a diferença. E no caso, essa nova prática seria, então, cuidar do processo de envelhecimento harmônico. Parou de preencher sua ruga, como a Raquel falou. Então, com um todo, né? Uma harmonia. Exatamente. A harmonização, ela veio com o objetivo de tratar a partir das causas e não a partir das consequências. Então, vamos entender. Então, o que é essa harmonização? É um conjunto de técnicas que inclui toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores, fios, principalmente de PDO. Foi incorporado também algumas tecnologias, como o endolaser, como, por exemplo, o laser Lavian, como, por exemplo, o ultrassom microfocado. Então, o objetivo é aliviar os sinais do envelhecimento de uma forma natural, de uma forma harmônica, respeitando a estrutura anatômica, conhecendo o processo de envelhecimento, entendendo as queixas, né, e os desejos do paciente quando ele vem te procurar para realizar uma melhora na sua face, uma melhora naquilo que está incomodando ele. E ao longo desse processo, a gente também foi sentindo, né, Thaís, essa necessidade de fazer um cuidado específico com a pele. Né? Então, o paciente, ele estava estruturado, ele estava com uma volumização onde estava precisando, mas a qualidade da pele também era importante a gente tratar. Acho que resumindo aí, um cuidado real com
o rejuvenescimento da pele. Então, não é só o cuidado de fazer procedimentos um atrás do outro, preenchedor, como ela falou, mas um cuidado de rejuvenescimento real dessa pele. Então, uma qualidade de pele boa significa, por isso a busca com os exossomos, sem mancha, né? Com um brilho, com um viço, então uma qualidade, uma pele mais rejuvenescida, como a gente vê nos jovens aí, que é uma pele linda, né? Exatamente, e assim, claro que esses tratamentos, eles já vêm há tempo, com PDRN, por exemplo, com o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, com uso de blends de ativos, como, por exemplo, o NCTF, depois com os bioremodeladores, depois a gente teve essa grande evolução com o PDRN e agora, mais do que nunca, com os exossomos, né? Que a gente conheceu esses exossomos há mais de 3 anos, quando a gente foi para a Coreia. E quando a gente foi na fábrica, que é pioneira no estudo e no desenvolvimento desses exossomos. Então, a gente conheceu toda a tecnologia envolvida nesse processo. Só que naquele momento foi algo encantador pra gente, mas aquilo parecia uma realidade muito distante ainda para nós. Quando que esses exossomos vão chegar no Brasil? Exato. Quando que a gente vai conseguir aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa prática clínica? Mas já foi um grande momento ali pra gente de conhecer essa tecnologia e já despertar um interesse tremendo. Foi quando a gente já começou a estudar sobre essa tecnologia, já ficar cada vez mais antenada e esperando o momento que esses exossomos iam chegar no Brasil. Eis que o ano passado, né, a gente teve a entrada deles aqui dentro do mercado brasileiro. Ô, Carol, mas naquela época a gente já estava um pouco de tudo, né, dos plasmas, dos bioremodeladores, tudo já faz parte um pouco, que hoje todo mundo fala, da estética regenerativa. E naquela época, os exossomos já eram uma opção ótima, mas realmente não era viável para entrar no Brasil naquela época. Então, nós ficamos bem felizes, né? Com certeza. Com essa entrada aí dos exossomos. Doutoras, e o que são esses exossomos? E quais são as suas indicações? Bom, é importante a gente entender que os exossomos, eles são vesículas extracelulares liberados por diversos tipos de células no espaço extracelular. E essas vesículas extracelulares, elas têm um papel, fisiologicamente falando, muito importante na comunicação entre as células. E com isso, eles acabam modulando, regulando diversos processos fisiológicos e patológicos, além, por exemplo, de regular o nosso sistema imunológico. Então, os exossomos, eles têm hoje indicações tanto na área da medicina no geral, como também na área estética. Então, se a gente for pensar hoje nesses exossomos do uso do ponto de vista geral na medicina, eles podem ser utilizados como biomarcadores para o diagnóstico de doenças, eles podem ser utilizados pela indústria farmacêutica como carreadores, como vetores para o transporte de medicamentos diretamente em células-alvo. Eles podem ser utilizados para reparo de tecidos e também de células. Agora, mais especificamente na área da estética, esses exossomos, eles são muito indicados na terapia anti-envelhecimento, uma vez que eles vão ativar e estimular a atividade dos fibroblastos, vão estimular a síntese de colágeno e elastina, possuem ação anti-inflamatória, ação antioxidante, são utilizados como despigmentantes também por inibirem a síntese de melanina, toda a cascata de melanogênese, são indicados para favorecer, né, para potencializar a cicatrização de feridas, porque ele vai agir principalmente na última etapa do processo de cicatrização, que vai ser o remodelamento das fibras de colágeno, produzindo cicatrizes estéticas. Ele vai atuar também na revitalização capilar, estimulando o crescimento e fortalecimento dos fios. Então, esses exossomos hoje, dentro da área estética, eles vieram complementar e potencializar os resultados dos tratamentos que a gente já aplica hoje dentro da harmonização. Então, pelo que eu entendi, estamos falando de uma tecnologia que, embora já utilizada há muitos anos, né, em outros países, acabou de chegar no Brasil. Então, quais seriam os desafios e os obstáculos que o profissional harmonizador ele tem para trabalhar com essa técnica?
O profissional que quer aderir a essa técnica e realmente modificar a aplicação, ter um método inovador no consultório, ele precisa entender 5 pontos. Os 5 pontos importantes. O primeiro ponto seria, então, a aplicação, técnica de aplicação do exossomo. E o segundo ponto, a diluição desse exossomo. E por que esses pontos são importantes? Mesmo na mesma marca, eles podem ter aplicações diferentes. Por exemplo, uma aplicação para capilar, ela tem uma diluição diferente de uma aplicação para facial. E então, entendendo a aplicação e a diluição para cada área do corpo, para cada área direcionada, já vai ser muito mais fácil para esse profissional. O terceiro ponto, então, seria quais são os ativos adicionados a esse exossomo. Assim como a Raquel comentou agora há pouco, eles funcionam muito como carreadores e conseguem passar de uma célula para outra. Que isso é incrível. Porém, quais são os ativos adicionados no produto? O ativo para cabelo, ele é específico para cabelo. O ativo para o rosto, específico para rosto. E entre as marcas de mercado, existem diferentes ativos adicionados a cada produto. O armazenamento é o quarto ponto muito importante também. Alguns profissionais têm uma clínica e mantêm todos os produtos na mesma clínica. Outros trabalham mais de uma clínica, mais de uma unidade ou em outros lugares. Diferentes marcas têm diferentes armazenamentos. Então, tem uma marca específica que tem que ser armazenado refrigerado. Outros, depois que você dilui, você tem que refrigerar. E outros você não precisa refrigerar. Isso é um ponto muito importante para o profissional que vai trabalhar. E o último ponto, e não menos importante, talvez o mais importante, a quantidade de exossomos, quantidade dessas nanovesículas dentro do produto. A concentração deles dentro do produto. Porque se você tem muito pouquinho produto, como é que ele vai passar de uma célula para ele? Vai passar numa área pequena. Então, o resultado também vai ser pequeno. Então, a quantidade desses exossomos dentro do produto é um outro desafio para o profissional. Contudo, o profissional que entender esses passos, ele vai conseguir adaptar numa técnica simples que ele já faz no consultório. Então, entendendo os passos, sabendo como utilizar, ele vai adaptar e associar a realidade da clínica dele no consultório. E daí para frente fica simples. A senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência clínica e os resultados que tem obtido com a utilização de exossomos? Sim, claro. Bom, no caso, eu sempre quero experimentar tudo que vem de novo, né? Então, lança um produto, a gente quer experimentar. Lança outro produto, a gente quer experimentar. Mas, infelizmente, a gente se decepciona um pouco com os produtos, porque, às vezes, a empresa, ela promete muita coisa e na hora H ali, nos resultados clínicos, depois que você já falou com o seu paciente, ele não tem tanto assim o resultado prometido pela empresa. Com o passar dos anos, com a experiência, a gente ficou um pouco cautelosa em relação a tudo que lançam. Então, estudar mais a fundo, sempre entender o funcionamento e tudo direitinho. No caso dos exossomos, foi ao contrário. Então, nesses casos, o resultado clínico era compatível com a parte científica? Sim, muito. Como a Raquel Ele até também superou as expectativas, né? Como a Raquel falou, a gente já tinha estudado isso há 3 anos atrás na Coreia. Então, a gente já conhecia, já entendia. Quando consegui esses resultados com esses produtos que eu trouxe e fiz a aplicação, nós então começamos a explorar o mercado brasileiro, o que tinha aqui, como eram as diferentes marcas do mercado brasileiro e se o resultado dos produtos de origem vegetal, que são os produtos que a gente tem aqui no Brasil, se os resultados eram também compatíveis com os resultados dos produtos de origem animal, que são os que são vendidos em outros países. Então, nós compramos os produtos, começamos as aplicações, utilizando técnicas associadas, utilizando tudo dentro da literatura, que a gente já tinha essa base, então, utilizando muitas associações clínicas e realmente os resultados foram incríveis
compatíveis com o que está dentro da ciência e que você conseguir, o que eu senti na clínica foi você conseguir oferecer para o seu paciente, dentro da sua realidade clínica, um produto inovador. Imagina você falar, eu estou aqui com o melhor produto do mundo para isso. Então, um dos melhores tratamentos do mundo você pode oferecer dentro da sua realidade clínica. Não é uma coisa que você precisa aprender uma técnica e ganhar uma super experiência. Conhecendo o produto, você consegue fazer na realidade clínica que qualquer pessoa que já mexe um pouco com a estética, que já atende essa parte estética, consegue fazer. E até mesmo profissionais da área da estética que não desenvolvem, não atuam com procedimentos muito requintados, né? Até injetáveis, por exemplo, né? Você consegue trazer isso até para profissionais que ficam numa área mais básica, numa atuação mais básica dentro da estética. Tem muitos hoje, principalmente dentistas, eles não atendem a harmonização o tempo todo, né? Eu já estou aí há alguns anos só nessa área, mas tem muitos que introduziram essa parte estética no consultório, mas não fica só com essa parte estética, porque não gosta de alguns procedimentos mais invasivos. Então, assim como outros profissionais, biomédicos mesmo, né? Então, você consegue inserir, que a técnica em si é simples. Ok. E hoje, qual seria o principal obstáculo, né, e limitação para a implementação dessa nova tecnologia nas clínicas de estética? Bom, com certeza o preço ainda é um fator bastante limitante. Ele é um produto, né, que ele chega aqui no mercado brasileiro com um valor importante, mas, como a Thaís estava falando, é uma técnica simples que, se você entende como associá-la dentro daquilo que você já oferece no seu dia a dia, isso acaba se tornando viável para a introdução na sua clínica, no seu dia a dia, dentro da realidade do seu consultório. E como assim? Nos últimos congressos, quem já trabalha na área, viu que nos últimos congressos só se fala disso. Então, em Paris, mesmo aqui... Mônaco, mesmo aqui no INCAS, no Brasil, que foi só para parte médica, né? Só para os médicos mesmo. Eles só falam disso. E na mídia também, né? Tem o Luigi Barrichelli, que fez o tratamento nos Estados Unidos, usando os exossomos. Você passa a pensar que apenas pacientes com alto poder aquisitivo poderiam tratar com esse tipo de procedimento. E ao contrário, isso é um mito. Eu posso falar que isso é um mito, porque você consegue se diferenciar, porque você tem um dos melhores produtos do mundo, você consegue associar uma técnica que você já faz no seu consultório, eu tenho certeza, e você consegue deixar isso acessível. Então, o que eu senti? Os meus pacientes, eles vão optar por um tratamento com um pouquinho a mais de valor, sendo acessível, mas sabendo que ele está com um tratamento excelente, com um tratamento novo. Então, você ganha credibilidade com o seu paciente e consegue sim colocar. É um mito falar que só o valor não vai deixar você tratar, e né? E você consegue atrair também outros pacientes, principalmente aquelas pessoas que estão extremamente antenadas nas novidades, né? Que tem e bastante. Assim, o ganho que você tem nos resultados que você vai entregar faz, então, esse investimento valer a pena. Então, entendendo como fazer as associações com aquilo que você já usa, com aquilo que você já oferece, você consegue trazer isso para a sua realidade. Como eu falei, né? Imagina, o seu paciente vem e fala, me pergunta, não foi só um, tá? Não foi só um paciente, me perguntaram o que eu fiz na minha pele, né? Então, a pessoa que perguntou, o que você fez? Eu fiz exossomo. Pronto, já está aí um novo paciente para sua clínica. Sim. E atualmente, todas as marcas disponíveis no Brasil são de exossomos de origem vegetal? São. Aqui no Brasil, eles entraram como, são regularizados pela Anvisa e eles entraram como cosmecêuticos. E os cosmecêuticos, eles não podem ser de origem animal. Então, hoje nós temos, todos os exossomos das marcas vendidas no Brasil são de células-tronco derivadas de células vegetais. Tá? Então, não temos de células animais. Ok. E como é feita a aplicação dos exossomos?
por essa entrada, né, de como eles estão na Anvisa aqui no Brasil, a indicação seria via tópica. E quantas sessões são necessárias e quanto tempo o paciente consegue ver os resultados? Bom, claro que o número de sessões vai ser muito variável de pessoa para pessoa. As empresas, elas indicam, né, os protocolos de aplicação para o facial de 3 a 5 sessões com intervalos quinzenais. E no facial, os resultados eles já são visíveis após a primeira aplicação. Então, você já consegue ver uma melhora de qualidade de pele, de melhora de clareamento de manchas, de textura, de brilho, hidratação, após a primeira aplicação. No capilar, o protocolo das empresas indicam aplicações por pelo menos 3 meses, aplicações quinzenais. E claro que no capilar você vai demorar um pouco mais para ver os resultados, porque depende do ciclo de crescimento do folículo, tá? Mas claro que isso vai ser individual. O número de sessões vai acabar sendo individual, por isso fazer, claro, que um tratamento, um planejamento adequado para você também dar essa perspectiva adequada para o seu paciente. Mas nós, assim, tivemos resultados em apenas uma aplicação. Então, depende muito de pessoa para pessoa. E como os profissionais interessados podem obter todas essas informações de forma completa? Bom, de forma detalhada, nós montamos um curso que vai, inclusive, explicar toda essa parte molecular, para entender também como ele funciona lá no interior da célula. E esse curso vai ser completamente online. Nós vamos lançar, passaremos para vocês a nova data direitinho. E lá você vai conseguir, então, todas essas informações. Então, doutoras, é um caminho sem volta? Sim, os exossomos eles vieram para revolucionar a harmonização facial, os tratamentos estéticos. A gente está pensando agora num tratamento de uma forma integrativa daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele paciente, com associação daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. E esses exossomos, eles vêm com uma tecnologia de ponta para fazer exatamente o tratamento dentro das células. Então, você entendendo o mecanismo molecular, entendendo que ele consegue atuar até mesmo modulando na expressão gênica e também direcionando a síntese de proteínas específicas, você consegue entender que realmente os exossomos, eles são um caminho sem volta para a estética facial, capilar e provavelmente corporal. É o futuro também. mesmo, né? A estética regenerativa já chegou para ficar e agora com essa tecnologia tão inovadora, é o futuro, não tenho dúvida. Agradeço a participação da doutora Thaís e da doutora Raquel em nosso podcast e até a próxima. Até a próxima. Nós que Obrigada, agradecemos. Carol. Muito obrigada.